Bom, é importante ter em mente que o novo marco legal, ele traz metas para a universalização, mas ele não traz uma competência exclusiva dos municípios para investir em saneamento básico. A Constituição Federal é a nossa carta magna e ela determina que a competência comum da União, dos estados e dos municípios a melhoria dos serviços de saneamento. Então isso não mudou. Então os municípios eles continuam tendo as obrigações que já tinham antes do marco, a mesma coisa com a União e com os estados. O marco, ele altera a forma de organização, digamos assim. Ele permite, na verdade, ele incentiva a regionalização desses serviços, dentre outras alterações que o novo marco legal promove. Mas então os municípios eles já atuavam para universalizar, vão continuar atuando agora com metas, com novos índices, com um rigor maior com relação a contratos, por exemplo, mas é importante salientar que a União e os estados também têm a obrigação de investir em saneamento, de continuar investindo em saneamento para que essas metas sejam cumpridas. O novo marco legal de saneamento para a Confederação Nacional de Municípios, ele possui pontos positivos e negativos. Alguns dos pontos negativos, a CNM está lutando para a derrubada de vetos, seja para garantir uma maior autonomia dos municípios no planejamento e na gestão dos serviços, como para garantir apoio técnico e financeiro da União aos municípios para a gestão de resíduos sólidos, por exemplo. Então, é uma nova lei que alterou inúmeros aspectos, por isso que é um novo marco legal de saneamento, como ela é conhecida, e ela traz sim alguns pontos muito positivos com relação aos contratos, que antes existiam contratos muito precários, contratos somente para manutenção, da prestação de um serviço sem prever metas de expansão daquele serviço. Então hoje você tem índices mínimos, e também as metas para a universalização. Então existem diversos pontos positivos e negativos nessa nova legislação e a gente tem atuado sempre então para aprimorar essa nova lei. Os novos gestores municipais precisam conhecer amplamente essa nova legislação e fazer um diagnóstico da situação atual, se tem contrato, se não tem, se está perto de vencer, para ele poder imaginar quais são as possibilidades que ele tem ali, inclusive de investimento próprio. O gestor ele precisa saber, considerando os 4 componentes do saneamento básico, se ele tem condições de investir ou não na universalização daqueles serviços. Porque se ele não tiver condições de investir, ele vai precisar aderir à regionalização, seja ela proposta pelos estados, seja ela proposta pela União. Porque o município que não aderir a uma proposta de regionalização, ele vai ficar então sem acesso aos recursos federais, porque a regionalização é uma condição de acesso a recursos para saneamento. Então é por esse motivo que o gestor municipal ele tem que estar atento a tudo de novo que traz nessa legislação. E não somente a regionalização, mas também novos prazos. Quando a gente fala de resíduos sólidos, tem até julho de 2021, por exemplo, um prazo bem curto para aquele novo gestor que está chegando agora, para implantar uma taxa ou uma tarifa com relação à prestação dos serviços de resíduos sólidos, o manejo de resíduos sólidos. Tem os municípios que possuem lixões, eles precisam averiguar se eles têm plano, se não tem que fazer esse mecanismo de cobrança para ver se ele tem direito, então, a acessar uma prorrogação de prazo para o cumprimento dessas obrigações. Então, são diversos fatores, são novas obrigações, com novas condicionantes para acesso a recurso, que o gestor, então, vai precisar estar atento na gestão de saneamento básico. Com relação aos blocos ou às unidades regionais que estão previstas no novo Marco Legal de Saneamento, existe a expectativa que foi colocada por quem estava impulsionando fortemente essa legislação de que isso vai beneficiar os municípios pequenos, Como é que a Confederação então vê isso? A gente vê isso com certo receio. Por quê? Desde 2018, quando surgiram esses debates, a gente primeiro defendeu a autonomia do município em aderir ou não a essa proposta de regionalização. Esse é o primeiro passo, que ele tem autonomia de entender se é bom para ele regionalizar ou não, a depender da sua capacidade de investimento, por exemplo. Então, outra questão o saneamento ele já tem sido proposto de forma regionalizada já antes do marco legal de saneamento, porque em todas as regiões metropolitanas que existem hoje no país, o município não é o titular de saneamento básico. E o que acontece hoje, independente se é em São Paulo, independente se é Bahia, independente do estado, a gente não tem nas regiões metropolitanas nenhuma garantia de que essa regionalização ela beneficia todos os municípios com relação ao saneamento básico. Você tem um saneamento básico ocorrendo dentro dessa região metropolitana, dessas regiões metropolitanas, ocorrendo de forma desigual. Municípios
os maiores, melhores, em situação melhor do que outros municípios menores. Então, a governança, ela é extremamente necessária de ser discutida, para a gente não ocorrer nos erros que já existem hoje com relação a regiões metropolitanas, por exemplo. Então, independente se é bloco, se é uma unidade regional, independente do formato de regionalização, é importante que os municípios tenham voz e peso suficiente e que o saneamento básico chegue uniforme, não somente para os municípios maiores, mas também para os menores municípios. O novo Marco Legal de Saneamento, ele foi concebido, sem dúvida nenhuma, para expandir a atuação da iniciativa privada no saneamento básico. E a gente sabe que isso é necessário, porém, a gente não pode, enquanto confederação, defender que isso vai ser suficiente para a universalização dos serviços de saneamento básico. Pelo contrário, se a Constituição Federal não for cumprida e a gente não tiver a União e os estados atuando junto com o setor privado e municípios para a expansão dos serviços de saneamento básico, a universalização ela não vai ser alcançada até 2033 ou tão cedo. A gente precisa de um somatório de recursos públicos e privados para que realmente toda a população tenha acesso, tenha uma maior qualidade de vida, no acesso aos serviços de saneamento básico.